Então, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa meditação diária sobre o Evangelho, especialmente vocês que nos acompanham todos os dias, a partir das 11h30, ou ao vivo, ou gravado. Nós vamos hoje meditar sobre o Evangelho desse sábado, dia 16 de maio, que é uma continuação da leitura bíblica que nós temos feito nos últimos dias e nas últimas semanas, retiradas do Evangelho de São João, tá bom? Então, mais uma vez, vamos nos colocar em oração diante da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Senhor, iluminar nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser. Faz da nossa alma terra fértil a acolher as sementes da Tua palavra. Que ela venha mais uma vez nos alimentar, nos iluminar, nos orientar, nos conduzir, gerar em nós muitos frutos de conversão e de ressurreição. Fica conosco, Senhor, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos fazer a leitura do Evangelho de hoje. Está em João 15, versículos de 18 a 21. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. No Evangelho de ontem, sexta-feira, nós meditamos sobre essa dimensão da eleição, ou seja, Deus me escolheu. A profundidade, a alegria de saber que fui chamado por um Deus que me ama imensamente, Deus Todo-Poderoso que olhou para mim, me escolheu, me elegeu para ser dele, para uma missão, para um apostolado, para ser resposta diante do mundo. Só que Jesus, ele não engana os seus discípulos, não enganou os seus discípulos naquela época e não engana os seus discípulos hoje. O mestre, aliás, o discípulo, não é maior do que o mestre. Jesus, o mestre, foi perseguido. Não caiamos na tentação de pensar que por nós sermos fiéis ao Evangelho, fiéis no seguimento do Cristo, que nós não seremos perseguidos, que nós não seremos difamados, que nós não seremos mal compreendidos. Como diz Jesus no Evangelho, o mundo não conhece o Pai. Por não conhecer o Pai, o mundo, especialmente no primeiro momento, não entende a nossa vida, nosso propósito, nossas motivações. Não entende o Evangelho que nos convoca a sair de nós mesmos e ser resposta. Faz parte intrínseca da vida cristã ser sinal de contradição diante do mundo. Eu e você vivendo fielmente o Evangelho diante do mundo que não crê em Deus, que muitas vezes troca a luz pelas trevas, nós não seremos compreendidos.
nós não seremos bem aceitos. Nós seremos um sinal de contradição. Nós olhamos para o mundo e nós percebemos uma série de problemas, de sofrimentos, de horrores. É claro que alguém que vive conforme o Evangelho não vive de acordo com a lógica do mundo. E, portanto, é um sinal de contradição diante do mundo. Isso significa que para que nós sigamos o Cristo de perto e com maturidade, com coragem, nós não podemos de forma alguma sermos apegados ao espírito do mundo, como dizem tantos santos. Não podemos ser apegados ao olhar elogioso do mundo. Devemos ter um pé atrás diante dos elogios do mundo, não termos nenhum apego em relação a eles. Porque muitas vezes nós seremos vistos como uma contradição ambulante. A lógica do Evangelho, na maioria das vezes, não está de acordo com a lógica do mundo. Elas não se casam. E por isso os cristãos são sinais de contradição. Eu e você não vamos conseguir ser fiéis se nós formos dependentes, por exemplo, do status que o mundo tanto alimenta, tanto incentiva, tanto valoriza. Porque essa não é a nossa lógica. Nós sempre vamos cair em problemas se nós quisermos agradar a dois senhores. Deus, que deve ser o centro da nossa vida, e o mundo. Claro que nós não vamos ser imprudentes de ficar batendo de frente com o mundo toda hora, de fazer uma pregação moralista, de querer ficar julgando as pessoas porque elas não querem se converter. Não é isso. Mas nós temos que ter uma clareza muito grande de que entre Deus e o mundo, muitas vezes nós vamos ter que optar, obviamente, por Deus. E o mundo não vai entender. E mais ainda, pessoas vão nos perseguir. Essa é uma realidade que existe desde o início do cristianismo. E até hoje, em muitos lugares do mundo, em alguns lugares mais, em outros lugares menos, ainda há cristãos perseguidos. E isso não é uma coisa de um passado distante. O século XX, que é um século próximo da gente, que praticamente terminou agora, é o século com o maior número de mártires em toda a história da igreja. A quem que nós temos escutado mais? Deus ou o mundo? A lógica do Evangelho ou a lógica das coisas que passam? Nós temos preferido o paraíso ou a materialidade do mundo? Aquelas coisas que passam com uma facilidade muito grande. Aquelas coisas que não têm consistência. A glória do mundo, a fama, o ter, o status, o elogio das pessoas. Enquanto essas coisas forem importantes para nós, forem valiosas para nós, nós teremos uma dificuldade enorme de testemunhar o Evangelho. Porque nós vamos estar sempre nos submetendo ao julgamento de pessoas que não entenderam a lógica do reino de Deus. A lógica do Evangelho, a lógica do sair de si, da doação, do amar o Jesus pobre, abandonado. Nós somos sinais de contradição. Porém, aquelas almas que tiverem um pouco de abertura poderão, com a graça de Deus, ver na nossa vida consumida aquilo que elas também anseiam. E aí elas podem se abrir e trilhar o caminho do Evangelho, o caminho da ressurreição, o caminho do encontro em direção a Jesus abandonado. Se nós não tivermos essa coragem, essas pessoas, quando a graça de Deus tocar o coração delas, elas não vão ter clareza do que elas são chamadas a viver. Não queremos ser julgados pelos olhares mundanos. Quando a nossa vida for sinal de contradição, assim como aconteceu com Cristo, é assim que a nossa vida vai atrair aqueles que se abrirem. Pessoas que realmente vão trilhar um caminho de ressurreição. Tenhamos na nossa vida
um juiz verdadeiro. Deus que nos diz, que nos mostra o que é a sua vontade, que nos dá clareza sobre o que é o bem e o mal. Não queiramos ser dependentes dos juízos desse mundo, da lógica desse mundo. Quero ser famoso, quero ter dinheiro, quero ter prazer. Não se pode ter dois senhores. Diante do evangelho de hoje, aprendamos. O discípulo não é maior do que o mestre. Jesus foi fiel até o fim, foi perseguido, e foi difamado, e foi crucificado. Essas realidades podem acontecer na nossa vida, não é que nós vamos atrás delas, mas elas podem acontecer. E se acontecerem, que sirva para a nossa santificação, que sirvam para a nossa conversão, que sirvam para o nosso amadurecimento, que nós nunca tenhamos dois senhores, mas que nós sejamos íntegros, com uma alma que tem unidade. Unidade porque tem só um Senhor, a quem nós queremos servir, a quem nós queremos amar, a quem nós queremos obedecer e por quem nós queremos consumir a nossa vida. Se nós ficarmos divididos, nós estaremos sempre perdidos. Tenhamos Deus como nosso único Senhor, mesmo naquelas situações em que o mundo não nos entender, em que o mundo quiser nos prejudicar. Nunca deixemos de ser fiéis àquele que foi fiel por nós, por amor a nós, quando ele foi perseguido, quando ele foi crucificado. Respondamos à fidelidade do Cristo com a fidelidade da nossa própria vida. Sejamos firmes, sejamos maduros, sejamos fiéis, sejamos perseverantes e perseverantes até o fim. Não tenhamos medo do mundo. Que o nosso único medo seja não fazer a vontade de Deus, que nos ama, que nos salva, que nos sustenta. Nossa verdadeira alegria, nossa chama, nossa esperança. Não tenhamos medo das coisas que passam. Que o nosso único medo verdadeiro seja perder o paraíso, porque é para isso que nós fomos criados. Ir ao paraíso e levar o maior número de pessoas conosco. Isso nunca vai passar. Isso é a vida eterna. Sejamos fiéis nesse tempo de Páscoa, com o nosso olhar fixo nas coisas que não passam. Um olhar pascal, um olhar voltado para a eternidade e, por isso, um olhar que não teme as coisas de baixo. O Cristo seja o nosso sustento, nossa alegria, o Espírito Santo que nós esperamos em Pentecostes, nos sustente, nos mova, nos alimente, nos fortaleça a cada dia. Ele nos dá a graça, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa fortaleza. Fiquemos firmes, sigamos o Mestre, mesmo quando Ele passar por um caminho de cruz. Não abandonemos, não abandonemos. Sejamos fiéis e fiéis até o fim. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.